Avatar Fogo e Cinzas é o melhor Avatar ou fica abaixo dos dois primeiros? Eu vou responder isso nos próximos minutos com spoilers 100% ligados, hein galera? Eu fiz um vídeo pra quem ainda não assistiu o filme ainda, tá? Tá aqui no canto, ó, vou colocar aqui nesse canto. Então corre lá pra quem ainda não assistiu o filme, aí depois que você assistir, você volta pra cá, beleza? Bora lá? Eu vou desmembrar isso tudo em 5 pontos. 1. Como se desenrola a situação da família Sully. 2. Por que a Varang, a personagem nova, rouba a cena. 3. A relação do Spider com o Coronel. 4. Porque Avatar ainda é um espetáculo no cinema. E 5. O que repete, o que não é bom e o que fica em aberto. Galera, fica aqui até o final, porque lá eu solto o veredicto sobre esse novo filme. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Como se desenrola a família Sully? Esse filme já começa com uma energia diferente, é um Avatar mais pesado emocionalmente, sabe? A família Sully tá quebrada, e o acerto aqui é que o James Cameron não trata o luto como uma coisa genérica qualquer. Cada um da família reage de um jeito, e isso vira tipo o motor da história. A Neytiri tá daquele jeito, além da tristeza, ela tá no ódio, no limite. E ela passa quase todo o filme com raiva dos humanos. É tipo uma humanofobia. Neytiri humanofóbica. E aqui dá pra sentir total que o filme usa isso realmente como um exemplo de preconceito mesmo. É totalmente intencional da parte do Sr. James Cameron. E aí a redenção dela é construída por ação e não por discurso, que é legal. Quando o Spider salva o Jake, aquilo mexe com ela. A Neytiri é obrigada a falar, peraí, nem todo humano é igual. Até porque ela própria se apaixonou por um humano. E aí ela acaba perdoando os humanos na hora que ela diz, eu enxergo você pro Spider. É um processo de redenção muito legal da Neytiri no filme. Sobre o Jake, e aqui vem um ponto que pra mim é polêmico, ele perde força. Eu acho que ele tá mais humano talvez, porque o filme lembra que ele é um homem dentro do corpo de um navio com seus defeitos, meio que tentando segurar a família do jeito que pode, só que ele tá falhando na missão. E aí ele desconta esse sentimento de fracasso no Loak, o filho dele. Ele tá perdido, tá quebrado, não sabe o que faz. E aí vem a cena que pra mim é a mais podre. É a mais podre do filme, que é o Jake cogitar matar o Spider. Cara, aquilo derruba totalmente o personagem. Parece que o James Cameron não assistiu a sequels do Star Wars quando o Luke cogita matar o Kylo Ren jovem. É um paralelo que realmente dá pra fazer, porque o Jake Sully faz exatamente a mesma coisa. É ruim, é zoado. O Jake Sully não tem o mesmo peso do Luke culturalmente falando, não é um Jedi nem nada disso. Mas cogitar matar o próprio filho adotivo, vamos falar sério, não dá. Cena lixo, sério. E sem contar que aqui, diferente do que acontece no Star Wars, parece que o Spider nem se importou com isso. É podre. O cara tenta te matar e você fica lá de buenas depois. É podre, podre. Já o Loki, o filho dele, tem um dos grandes crescimentos do filme. Legal, tem a questão da culpa pela morte do Neteyam, tem o peso do pai jogando isso nele e a sensação de que tá sozinho. É por isso que ele corre pra ficar junto do pai Akan, que é o Tulkun, tipo a baleia, que é um amigo dele. E aí qual o símbolo, né? Ele próprio se sente um pária, assim como o pai Akan. E uma coisa importante, o filme é narrado por ele e não pelo Jake. O próprio James Cameron já tinha falado que queria passar a narração pros filhos como se fosse tipo uma troca de geração. Ou seja, o protagonismo foi migrando. E realmente dá pra sentir isso no filme. Teve muita gente que pensou que o Jake ia morrer nesse filme, o que não acontece, pelo menos nesse. E já no final, quem consegue mover as pecinhas, que o próprio Jake não consegue, é o Loki. É por causa dele que os Tulkuns resolvem sair na porrada com os humanos. Muito importante essa participação do Loki, é um personagem que provavelmente deve crescer ainda mais nos próximos filmes. E aí a gente tem a Kiri, que cresce demais também. O filme deixa ainda mais claro, ela tem uma conexão com Pandora e com a Eywa que ninguém mais tem. E aqui é importante, ela é especial, talvez, aparentemente, sem a Eywa. Na cena que o Spider tá quase morrendo sufocado, ela entra meio que no ritual, se conecta lá com as plantas e pede ajuda. E aquilo acaba mudando o corpo do Spider a ponto dele conseguir respirar sem a máscara. Isso é muito grande, né? E aparentemente ela faz isso sem a ajuda da Eywa. Ela é especial. E no final, com a ajuda do Spider e da Tulk, ela finalmente entra em conexão da Eywa, coisa que ela não tinha
não estava conseguindo antes. E aparentemente ela consegue até olhar nos olhos da Eywa, que é muito interessante. E aí fica a pergunta que o filme deixa, né? O que é a Kiri exatamente? Ela é só, entre aspas, um clone da Grace? Qual a relação efetiva dela com a Eywa? O filme não fecha esse arco. Se não for um gancho, vai ser um furo. Porque eu sei que realmente essa é uma personagem que também cresceu muito, assim como o irmão. Já a Tu, que é a menorzinha, participa, mas ainda parece que meio que guardada para os próximos, talvez. Não sei. Ela tá ali e tal, mas não tem nenhum arco próprio. Eu acho que do terceiro pro quarto filme, eles devem fazer uma passagem de tempo maior. Aí vamos ver. Aí vamos lá. O protagonismo propositalmente é dividido. A Neytiri segue grande, o Jake cai um pouco, o Loak sobe muito e a Kiri tem essa chave meio mística nela, carregada, que sobe muitíssimo. Legal, eu achei legal. E a Varang, eu acho que ela é o maior acerto do filme. Ela tem presença, tem visual legal, tem aura. Uma outra coisa legal, que ela e o coronel ali estão ali, ó, nenhum se submete ao outro, força equivalente. Os dois têm peso parecido como vilões, funcionou bem. Uma aquisição grande para a franquia. A Varang, inclusive, tem motivo. O povo dela destruído, marcado. Interessante que ela interpreta isso como uma rejeição da Eywa. E é daí que nasce a brutalidade dela. E o fogo também é simbólico, porque o fogo é que destrói boa parte de onde os Na'vi moram. E tem o seguinte, ela é tipo uma líder de um culto, quase como uma bruxa ali. A Neytiri chega a chamar ela de bruxa. Então é bem interessante. E no final, mesmo ela sendo poderosa, é interessante que ela perde no poder para Kiri quando elas se conectam ali. Isso reforça que a Kiri realmente é especial. E a Varang sai viva, é bom, acertaram, porque ela tem que estar nos próximos. A mulher é fera. E a dinâmica do Spider com o Coronel? Olha, o Spider para mim sobe de degrau, fácil, e vira um coadjuvante premium. No 2 ele só tava lá, aqui não, aqui ele é peça central. E ele também é tipo uma ponte, né? Ele é um humano criado com os Na'vi, leal à família Sully, mas com o sangue do coronel lá. E quando a Kiri muda o corpo dele, deixando ele respirar, ele vira tipo um alvo mesmo, uma caça. Isso coloca um peso real no personagem. E tem o lance do romance com a Kiri, que começa a aparecer com mais força também. E isso deve ser mais explorado lá na frente. E aqui tem umas cenas mais importantes do filme, que é o Spider se conectando e vendo os mortos, sendo aceito como parte do povo. Isso é gigante, porque é uma passagem espiritual sem ele ter um corpo de Na'vi. Só não entendi porque são os mortos que fazem isso e não os vivos, mas enfim, segue o baile. Já o Quaritch, famoso coronel, continua sendo o vilão obcecado pelo Jake. Só que tem um negócio aí, ele gosta do Spider, que é o filho dele. A gente percebe ali que ele ainda tem um mínimo de humanidade. O Jake enxergar uma chance de conversão nele é um paralelo interessante de novo com Star Wars, onde o Luke tem a mesma coisa com Darth Vader / Anakin. Achei interessante esse link com Star Wars. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu vi isso. E o final do coronel? Ele morre, não morre? Olha, regra de ouro do cinema é sem corpo, sem morte. Eu não acho que ele morreu. Muito provavelmente a Varang salvou ele. E se isso acontecer, se ele estiver vivo, tem uma conexão interessante aqui, tem uma coisa interessante. Vai ser Coronel e Varang versus Jake e Neytiri por causa do Spider que tá ali no meio. Não sei se eu tô viajando, mas pra mim faz sentido. Avatar ainda surpreende? Aqui não tem discussão, Avatar no cinema é um evento. Ponto, é uma experiência. Não tem outro filme do mesmo nível nesse sentido visual que Avatar. Não tem, simplesmente. Aqui é um nível muito superior. A experiência de assistir esse filme no cinema é outra coisa. O 3D continua top demais. Só que tem um negócio aí. Não tem o choque de novidade que o primeiro teve, nem o salto de qualidade do segundo. Nesse filme até a parte tecnológica é muito parelha ali com o segundo. Não tem muita diferença. Mas é só lembrando que o primeiro é de 2009 e o segundo de 22. Ou seja, 2009 a gente teve o choque de novidade. E 2022 teve o salto de tecnologia. Agora de 2022 para 2025 é muito pouco tempo. Então é natural que as coisas não fossem tão diferentes. De qualquer forma, as cenas continuam lindas. Não, como eu disse, não tem nada que se equipare hoje a isso.
A natureza, os efeitos, o 3D, simplesmente inacreditável. Nesse quesito é nota 10 de 10 e ponto final. E o que não ficou tão bom? E o futuro de Avatar, hein? Agora vamos para o ponto que eu acho que me pega um pouco. Eu acho que o filme teve muitos elementos repetitivos em relação aos outros dois. A partir do momento que começam as batalhas, principalmente, você tem muito aquela relação de, puta, já vi isso antes. Muito parecido com o primeiro filme. Tem ali a tensão crescendo com os homens chegando. Tem o Jake como o Toru que matou. Tem a Eywa respondendo. Os bichos chegando. Os homens tomando um couro. Ou seja, praticamente tudo igual ao que aconteceu no primeiro filme. A diferença aqui são quem faz o quê. O Jake tem o peso menor, enquanto a Kiri é quem faz a conexão com a Eywa. Ou seja, é legal que existe uma distribuição do protagonismo para a família, mas é chato que isso acontece no meio que exatamente igual ao primeiro filme. Isso pega um pouco para mim. Aliás, não é só o Jake que perde força, é a figura do Toru que matou voltar e não ter o peso que teve no primeiro, que não faz muito sentido, pelo menos ali dentro da cultura dos Na'vi, né? E volto a falar, uma das cenas mais ridículas que eu já vi, que me quebra demais, é o personagem do Jake ali, cogitando matar o Spider. Toru que matou jamais faria isso. E os arcos em aberto? E se esse for o último filme, tomara que não seja, vai ficar um monte de coisa no ar, vai ficar podre. Tipo, por que a Kiri é especial? O que é exatamente a Eywa? Por que ela resistia às tentativas de contato da Kiri no começo? Qual vai ser o destino da Varangue? Por que ela sobreviveu? Porque se acabar aqui, não faz muito sentido, concorda? E como vai terminar a história dos humanos em Pandora? Eles vão ser vilões até o final? Ou a partir do quarto filme as coisas começam a se amenizar? Tem a coisa dos romances que começaram, mas também que ficaram meio pendentes. O Spider com a Kiri, o Loak com a Tessireia. Tessireia é um bom nome, né? E a Tuque também, que ela é pequenininha, mas se o protagonismo está sendo diluído para a família, ela tem que ter um papel, certo? Vamos ver. Tomara que seja conversa furada essa história de que não vai ter o 4 e o 5. Eles estão oficialmente anunciados. Vamos esperar para ver como a bilheteria vai se comportar e o que o James Cameron vai falar na sequência. Então, respondendo à pergunta do começo, para mim, Avatar 3 é espetacular. Mas, por muito pouco, para mim, fica um pouquinho abaixo do primeiro e do segundo. Muito pouco. Não porque é ruim, muito longe disso, é porque a régua de Avatar tá tão lá em cima que Avatar é outro nível. Então, qualquer coisa, eu falei isso no primeiro vídeo, qualquer coisa que seja só um degrauzinho abaixo é muito pouco, ainda assim é muito bom. Então, ele tá abaixo, mas ainda é bom. Agora você aí do outro lado, meu querido, o que você achou? Esse Avatar é o melhor ou não? O primeiro é melhor, o segundo é melhor? Coloca teu ranking aqui, coloca o motivo. Vamos bater um papo nos comentários. É isso por hoje, gente. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.